Parte 2. Quando cheguei ao final do beco estreito, encontrei 4 pessoas. Parecia que 2 homens estavam discutindo com 2 meninas. Os 2 homens pareciam malvados, muito rudes, mas as moças eram excepcionalmente bonitas. As moças pareciam ter a minha idade, talvez mais novas. Eram tão parecidas que quase pensei ter visto uma sósia. Fiquei imaginando que talvez fossem gêmeas. Mas examinando melhor, havia diferenças. Uma tinha cabelos longos e a outra curtos. Mas mesmo assim, eles tinham o mesmo cabelo prateado. Ambas usavam a mesma jaqueta preta e blusa branca, mas a garota de cabelos compridos usava shorts colote com meias pretas, enquanto a garota de cabelos curtos usava uma saia larga com meia calça preta. Era fácil perceber que a garota de cabelos compridos estava cheia de energia, enquanto a garota de cabelos curtos estava mais arrumada e calma. Não foi isso que combinamos. Você disse que o compraria por uma moeda de ouro. A garota de cabelos longos gritou para os homens, que estavam sorrindo arrogantemente como se quisessem rir deles. Um dos homens estava segurando algo parecido com um chifre de veado de vidro. O que isso quer dizer? Eu disse que compraríamos seu chifre de veado de cristal por uma moeda de ouro se ele estivesse em perfeitas condições. Mas veja só, ele está arranhado. Um chifre danificado vale apenas uma moeda de prata. É isso que estamos lhe pagando. Vamos, pegue-o. Uma única moeda de prata rolou para o chão aos pés das meninas. Isso não conta nem como um arranhão. Você nunca teve a intenção de nos dar um acordo justo, não é? A garota de cabelos longos olhou ameaçadoramente para os homens, enquanto a garota de cabelos curtos mordeu o lábio em frustração. Tudo bem, não quero seu dinheiro. Apenas nos devolva a madeira. A garota de cabelos longos disse isso e deu um passo à frente. Luvas desproporcionais apareceram em seus braços enquanto ela caminhava em direção a eles. Oh, receio que não queiramos isso. Foi um acordo justo, sabe? Eu nunca concordei em devolvê-lo. Ah, com licença. Vocês têm um momento? Eu havia falado, e os olhos de todos se voltaram para mim. As meninas pareciam confusas, mas os homens pareciam quase prontos para pular em cima de mim. O que você quer? O que você quer, garoto? Rosnou um dos homens. Ah, não é você. Eu estava falando com aquela garota ali, respondi calmamente. O quê? O quê? Foi a única resposta que recebi dela, pois ignorei o homem sorridente e chamei a garota atrás dele. Eu só estava pensando se você poderia me vender essa madeira por uma moeda de ouro. Por um momento, ela ficou sem palavras. Então minhas palavras finalmente deram resultado e ela respondeu com um sorriso. Está combinado. Que diabos? Não fique vendendo coisas que pertencem a outras pessoas. De repente a madeira de cristal se quebrou em 1000 pedaços nas mãos do homem. A pedra que eu havia jogado tinha acertado o alvo. Que diabos você acha que está fazendo? O que você quer dizer com isso? Sou livre para conduzir meus negócios como achar melhor. Ah, embora eu suponha que ainda não tenha pago. Vou fazer isso agora. Eu vou matar você. Um dos homens gritou ao sacar uma faca e atacar contra mim. Consegui me esquivar facilmente prestando atenção em seus movimentos. Por alguma razão, eu sabia que conseguiria me esquivar de seu ataque. Eu podia ver tudo, desde os movimentos do homem até a trajetória da faca. Deve ter sido o resultado de um dos dons que Deus me deu para fortalecer meu corpo e meus sentidos. Eu me abaixei e tirei as pernas do homem debaixo dele. Ele caiu de cara no chão, e eu enfiei meu punho em seu corpo em um movimento rápido. Ele havia desmaiado onde eu o havia derrubado com aquele último grunhido. Parecia que o gesto que eu havia aprendido com meu avô tinha sido útil. Quando me virei, notei que o outro estava lutando com a garota de cabelos longos. Ele estava lutando com um machado, mas não conseguia desferir um bom golpe e os golpes continuavam a ricochetear em suas manoplas. Quando viu uma abertura, a garota deu um passo à frente, com a rapidez de um raio, e desferiu um enorme gancho de direita direto no rosto do homem. Ele caiu no chão com os olhos revirando em suas órbitas. Incrível! Bem, se eu soubesse que seria tão fácil, talvez não tivesse quebrado aquela madeira de cristal. Eu realmente me arrependi de ter feito isso. Mas não faz sentido se arrepender de decisões passadas. Eu havia pensado em acalmar a situação pacificamente, removendo a fonte da discussão, mas parece que esse era um plano ruim. Tirei uma moeda de ouro de minha carteira e entreguei-a à garota de cabelos compridos. Aqui uma moeda de ouro. Tem certeza disso? Quero dizer, isso realmente nos ajudaria, mas...
Não tem problema. Fui eu que quebrei a madeira em pedaços. Não seria justo voltar atrás em minha palavra agora. Nesse caso, obrigada. Com isso, ela aceitou a moeda com a mão enluvada. Ah, e obrigada por nos ajudar aqui. Sou Elsie Silioesca, e esta é minha irmã gêmea mais nova, Lindsay Silioesca. Muito obrigada. A garota de cabelos curtos disse essas palavras, fez uma reverência e me deu um pequeno sorriso. Elas pareciam ser gêmeas, como eu pensava. A garota de cabelos longos se chamava Elsie e a de cabelos curtos, Lindsay. Era fácil de lembrar, embora eu ainda não conseguisse distingui-las, exceto pelo cabelo e pelas roupas. Meu nome é Mochizuki Toya. Oh, o Toya é meu primeiro nome. Seu nome e sobrenome estão ao contrário? Você é de Eshen? Ah, sim. De algum lugar próximo. Embora eu estivesse encontrando a mesma reação que Mika no albergue, eu simplesmente havia deixado para lá. No entanto, todas essas reações colocaram pensamentos sobre Eshen em minha mente. Eu queria saber que tipo de país era aquele. Ah, estou entendendo. Então você também acabou de chegar à cidade, em Toya. Eu havia discutido com Elsie sobre o suco. No meu caso, porém, não se tratava tanto de ter chegado a esta cidade, mas sim de ter chegado a este mundo. Depois dos acontecimentos no beco, voltamos ao Silver Moon. As meninas me disseram que estavam procurando uma pousada, então eu as levei de volta comigo. Mika ficou encantada quando me viu voltando com mais clientes. Tanto que isso ficou evidente em seu rosto. Como estávamos todos juntos, decidimos compartilhar uma refeição. Conversamos muito durante o jantar que Mika havia preparado e depois do jantar, todos tomamos chá. Veja, viemos aqui para entregar um chifre de veado depois que esses caras pediram, mas não deu certo, como você pode ver. Quero dizer, o pedido deles era muito suspeito, então imaginei que algo estava acontecendo, mas mesmo assim, é por isso que eu disse que não deveríamos aceitar o pedido deles. Mas, irmã, você não estava me ouvindo. Lindsay falou para repreender sua irmã mais velha. Ela parecia ser a única com a cabeça nos ombros. Enquanto isso, Elsie parecia ter uma personalidade mais imprevisível. Elsie, a destemida irmã mais velha, e Lindsay, a tímida irmã mais nova. Pelo menos, era assim que elas pareciam para mim. Então, por que você concordou com o pedido deles se sabia que parecia suspeito? Eu havia expressado minhas dúvidas para as meninas ouvirem. Não pude deixar de me perguntar por que elas se dariam ao trabalho de tentar fazer qualquer tipo de acordo com personagens duvidosos como esses caras. Uma história engraçada, na verdade. Sabe, tínhamos acabado de derrotar um Crystal Stag e pegar um de seus chifres quando ouvimos que alguém estava querendo comprar um. Parecia bom demais para ser verdade. Bem, acho que era por termos sido enganados e tudo mais. Vamos supor que, a partir de agora, só aceitaremos pedidos como esse por meio da guilda. Com alguma sorte, teremos muito menos problemas. Elsie olhou para baixo e soltou um suspiro pesado. Você gostaria de aproveitar essa oportunidade para se juntar à guilda, Lindsay? Parece uma boa ideia. Afinal, é melhor prevenir do que remediar. Vamos lá amanhã. A guilda, pelo que eu me lembrava dos jogos, era algo como uma espécie de centro de empregos que atuava como mediador para aventureiros em potencial. Eles tinham muitas missões publicadas e ao completá-las você ganhava dinheiro. Se estiver tudo bem para você, podemos ir juntos. Eu também preciso me registrar na guilda. Claro que sim. Não vejo nenhum problema. Sim, bem. Podemos ir todos juntos, ambos concordaram graciosamente. Tudo bem. Eu me registraria nessa guilda e veria se poderia ganhar algum dinheiro trabalhando com eles. Essa poderia ter sido minha passagem para ganhar uma renda estável que me permitiria viver confortavelmente. Agora que tudo havia sido decidido, nós três havíamos seguido caminhos diferentes, então voltei para o meu quarto. Meu longo primeiro dia neste mundo finalmente havia chegado ao fim. Também tinha sido um dia agitado. Fui transportado para um novo mundo, tive que vender minhas roupas, procurei uma pousada, ajudei duas garotas e tive uma briga. O que aconteceria com tudo isso? Por enquanto, decidi anotar tudo o que havia acontecido naquele dia em meu smartphone em vez de escrever em um diário. Depois disso, abri alguns sites de notícias e verifiquei como as coisas estavam indo no meu velho mundo. Ah, os Giants estão ganhando. Ah, essa banda vai quebrar. Que pena. Desliguei o telefone assim que encontrei o momento certo para parar de ler e depois me deitei na cama. Eu entraria para a guilda no dia seguinte, então fiquei imaginando como seria.
Pensamentos como esses passaram pela minha cabeça até que o sono finalmente me dominou. Zzz. O toque do despertador do meu smartphone fez com que eu me levantasse lentamente do meu futon. Lavei o rosto, vesti-me e desci as escadas para a sala de jantar. Elsie e Lindsay já estavam acordadas e tomando o café da manhã. Sentei-me enquanto Mika me trazia comida. O cardápio da manhã era pão com presunto e ovos, sopa de legumes e salada. Que maneira agradável de começar o dia. Nós três nos dirigimos para a guilda assim que terminamos de comer. Estava bem cheio, pois ficava bem perto do centro da cidade. O primeiro andar do prédio da guilda foi montado como um restaurante. Era muito mais alegre do que eu esperava. Eu tinha em mente a imagem de um bar frequentado por bandidos, mas tive a impressão de que meus temores eram infundados. A recepcionista nos cumprimentou com um sorriso encantador quando nos aproximamos do balcão. Gostaríamos de nos registrar na guilda, por favor. Muito bem, então. Não há problema algum. Seriam 3 pessoas para o registro, então? Sim, para nós 3, respondeu Lindsay. Esse será seu primeiro registro na guilda? Se for, posso dar uma explicação básica sobre como é se registrar conosco. Por favor, faça isso. A ideia geral era que a guilda aceitasse solicitações de indivíduos ou grupos, as publicasse e recebesse uma pequena taxa no final do processo. As solicitações eram divididas em categorias de acordo com o grau de dificuldade que deveriam ter, de modo que alguém com uma classificação pessoal baixa não poderia aceitar solicitações de pessoas com uma classificação mais alta. Entretanto, desde que metade do grupo fosse de nível suficientemente alto, eles poderiam aceitar tais solicitações mesmo que os outros membros do grupo não atendessem aos requisitos de nível. Ao final de uma missão, um pagamento seria recebido. Se uma pessoa falhasse em uma missão, ela seria acusada de quebra de contrato. Tenho que escolher meu trabalho com cuidado. Além disso, se um aventureiro continuasse a falhar repetidamente, ele seria considerado um aventureiro de baixa qualidade, e seu registro na guilda seria revogado como penalidade. Se isso acontecesse, ele jamais poderia se registrar novamente em qualquer filial da guilda em qualquer cidade. Outras estipulações incluíam: se nenhuma solicitação fosse aceita por 5 anos, o registro da guilda expiraria. Várias solicitações não poderiam ser aceitas ao mesmo tempo. Para solicitações de subjugação, os monstros tinham de ser caçados na área designada, caso contrário, o trabalho seria considerado inválido. Como regra geral, a guilda não se envolveria diretamente em confrontos entre aventureiros, a menos que essa distinção fosse considerada prejudicial à própria guilda. Em todo caso, recebemos uma explicação bastante detalhada das regras. Isso conclui a explicação básica. Se tiver mais alguma dúvida, encaminhe-a para as pessoas apropriadas. Está bem, eu entendo, respondi. Muito bem, então. Por favor, preencha e devolva estes formulários com todos os detalhes necessários. A recepcionista havia nos dado 3 formulários em branco, mas eu não conseguia ler uma palavra sequer. Quando eu disse a Lindsay que não sabia ler nem escrever, ela concordou em me ajudar a preencher o formulário. Eu sabia que o fato de ser analfabeto me colocaria em apuros mais cedo ou mais tarde. A recepcionista pegou os formulários de registro e segurou um cartão preto de ébano sobre cada um deles, parecendo lançar algum tipo de feitiço. Em seguida, ela pegou um pequeno alfinete e disse a cada um de nós para derramar um pouco de nosso sangue nos cartões. Fiz o que me foi pedido, peguei o alfinete em minha mão e piquei meu dedo, depois esfreguei uma pequena quantidade de sangue na superfície do cartão. Algumas letras brancas estavam flutuando nele, mas eu não conseguia entender muito do que ela estava dizendo. Cada um de seus cartões pessoais da guilda tem um pequeno feitiço que o tornará cinza se for manuseado por alguém que não seja seu verdadeiro dono por mais de alguns segundos. É um mecanismo antifraude simples. Além disso, se você perder seu cartão, informe a guilda o mais rápido possível. Por uma pequena taxa, poderemos emitir um novo cartão para você. A recepcionista pegou meu cartão e ficou ali por alguns segundos. Assim como ela disse, o cartão finalmente passou de um preto profundo para um cinza opaco. No exato momento em que ela colocou o cartão de volta em minhas mãos, ele voltou a ser preto. Era uma coisa muito legal. Fiquei imaginando como funcionava. Com isso, seu registro na guilda está completo. Todas as solicitações de trabalho disponíveis estão postadas no quadro ali. Se virem um que gostariam de aceitar, confirmem todos os detalhes e se inscrevam por meio de nosso secretário.
Nós três ficamos em frente ao quadro onde as missões estavam afixadas. Nossos cartões da guilda eram todos pretos, o que significava que estávamos no nível iniciante. Aparentemente nossos cartões mudariam de cor à medida que nossa classificação aumentasse, mas, no momento, só podíamos aceitar missões para iniciantes. Elsie e Lindsay passaram por cada aviso de missão, uma a uma, mas eu, por outro lado. Isso não é bom. Preciso muito aprender a ler e escrever, e rápido. Se eu não conseguisse entender os detalhes de uma missão, nunca chegaria a lugar algum. Eu tinha feito uma anotação mental para reservar as noites para aprender a ler e escrever. Ei, Lindsay, dê uma olhada nesta aqui. A recompensa é muito boa, e parece ser um bom lugar para começar. O que você acha disso? Sim, esse não parece tão ruim. O que você acha, Toya? Desculpe, não estou entendendo uma palavra. Elsie apontou alegremente para o pedido em questão, mas seu dedo caiu ligeiramente quando eu disse isso. NGH. Vejamos. É um pedido para sairmos e derrotarmos bestas monstro na floresta ao leste. Eles querem que caçemos 5 lobos solitários com chifres. Eles não são muito fortes, então acho que podemos nos virar. Assim, a recompensa é de 18 moedas de cobre. Lindsay foi educada o suficiente para me ler os detalhes da missão. 18 moedas de cobre, divididas igualmente entre nós, seriam 6 moedas para cada um. Isso poderia nos comprar 3 noites na pousada. Nada mal. Tudo bem, vamos fazer dessa forma, decidi. Okidoki. Vou levar isso para o funcionário. Elsie rasgou o aviso e se dirigiu ao balconista. Lobos solitários com chifres. Aparentemente, eles eram lobos com um único chifre na cabeça, o que era bastante óbvio devido ao nome. Mas eu estava um pouco preocupado se conseguiria derrotá-los ou não. Certo. Ah, é verdade, eu esqueci completamente. O que há de errado? Lindsay perguntou curiosa porque eu estava assim, claramente surpresa. Ainda não tenho uma arma. Ela me escapou completamente. Tentar cumprir uma missão de subjugação sem uma arma teria sido o cúmulo da estupidez. Por isso decidimos ir direto para o armeiro depois de sairmos da guilda. Pegamos uma rua ao norte e, por fim, um logotipo mais do que óbvio em uma placa apareceu em nosso campo de visão. Como era de se esperar, a placa era decorada com uma espada e um escudo. Também, como era de se esperar, eu não conseguia ver o nome da loja impresso abaixo do logotipo. Quando a porta da loja se abriu, um pequeno sino tocou, anunciando nossa chegada. O barulho fez com que um velho barbudo e enorme aparecesse das entranhas da loja. Ele era enorme. Na verdade, eu quase o confundi com um urso. Bien-Nui. Está procurando alguma coisa? O homem-urso parecia ser o dono da loja. Meu Deus, ele é enorme. Devia ter pelo menos 2 metros de altura. Ele era algum tipo de lutador profissional ou algo assim. Estamos procurando uma arma para esse cara. Você se importa se dermos uma olhada? Perguntou Elsie em uma tentativa óbvia de me ajudar. Pode pegar. Sinta-se à vontade para pegar qualquer coisa que chame sua atenção. O senhor urso respondeu com um sorriso gentil. Que urso simpático, quero dizer, pessoa. Que pessoa linda. Fiquei imaginando se ele gostaria de mel. A loja estava repleta de armas do chão ao teto. Havia também todos os tipos de objetos em exposição. Tudo, desde espadas a lanças, arcos, machados e até chicotes. Tantas armas. Há alguma arma com a qual você seja bom, Toya? Nada em particular me vem à mente, mas bem, eu fui treinado com espadas. Mas só um pouco. Pensamentos negativos se formaram em minha mente enquanto eu respondia à pergunta de Elsie. Eu havia dito espadas, mas só tinha segurado uma em uma aula de kendo. Nunca tive nenhum treinamento adequado. Eu provavelmente conhecia alguns dos fundamentos da arte da espada, no máximo. Eu provavelmente estava no nível amador. Nesse caso, acho que uma espada seria a melhor solução. Toya parece ser mais um lutador ágil do que alguém que usa força bruta, então, estou pensando, talvez uma espada de uma mão. Lindsay apontou para um corredor da loja onde as espadas de uma mão estavam expostas. Peguei uma das espadas, ainda em sua bainha, e segurei-a pelo punho com uma mão. Ela era muito leve. Achei que talvez uma espada um pouco mais pesada fosse melhor para mim. Naquele momento, uma espada em particular chamou minha atenção. De fato, não era apenas uma espada. Era uma katana. Uma lâmina fina e curva com um guarda-mão circular magistralmente trabalhado. Uma bainha preta com um cordão semelhante a um cinto.
Em uma inspeção mais minuciosa, havia partes que diferiam das katanas japonesas que eu conhecia, mas eram notavelmente semelhantes. O que está acontecendo? Ah, você está olhando para aquela espada Eshin? Acho que faz sentido que você se sinta atraído por uma arma do seu país. Percebendo meu interesse por essa katana, Lindsay e Elsie me chamaram. Ah, então essa espada é de Eshin, aparentemente. Não tenho certeza se é realmente do meu país. Mas bem, parecia que Eshin e o Japão tinham muito em comum. Quanto mais eu ouvia falar sobre isso, mais interessado eu ficava no país. Peguei a katana e a retirei cuidadosamente de sua bainha. O padrão da lâmina brilhava lindamente na luz, cativando-me por um momento. A lâmina era um pouco mais grossa do que eu imaginava, então a katana em si era bem pesada. Ainda assim, não tão pesada que eu não conseguisse manejá-la adequadamente. Quanto custa esta? A cabeça do Sr. Bear apareceu de repente do fundo da loja assim que essas palavras saíram da minha boca. Este aqui, hein? São exatamente 2 moedas de ouro. No entanto, não é exatamente a arma mais fácil de usar. Certamente não é algo que eu sugeriria para um novato. Dê 2 moedas de ouro? Isso não é um pouco caro? Elsie havia pedido em meu nome. Bem, não é como se eu as estocasse com frequência e mesmo quando faço, não há quase ninguém que possa usar o material obviamente, não é barato. Elsie ficou de mau humor com as palavras do Sr. Bear, mas ele permaneceu firme. Pensando bem, provavelmente era um preço razoável. Até eu poderia dizer que uma arma como essa tinha um valor intrínseco. Eu a levarei. Você disse que custava 2 moedas de ouro? Coloquei a katana de volta em sua bainha e tirei 2 moedas de ouro de minha carteira, colocando-as no balcão da loja. Foi um prazer fazer negócios com você. Já que está fazendo isso, está interessado em algum equipamento de proteção? Não, isso deve ser suficiente por enquanto. Voltarei quando tiver um pouco mais de dinheiro comigo. Concordo. Bem, espero que a espada o ajude a ganhar muito. O urso riu enquanto falava. Agora eu tinha encontrado o que estava procurando, mas Elsie e Lindsay acabaram escolhendo coisas enquanto estávamos lá. Elsie foi comprar uma armadura para as pernas chamada Legvarmers, uma proteção que cobria a perna dos pés à cabeça, e Lindsay comprou uma varinha de prata. Parece que Elsie estava lutando na frente, enquanto Lindsay estava apoiando pela retaguarda com magia. Quando estávamos devidamente armados, decidimos que a próxima parada seria na loja de artigos gerais. Durante o caminho eu queria saber uma coisa, então abri meu aplicativo de mapas para verificar o nome da loja que tínhamos acabado de sair, Eight Bears Armory. Será que todos na cidade compartilhavam essa estranha convenção de nomes? Na loja, comprei uma bolsa pequena, um cantil, uma lancheira, um anzol e uma vara de pescar, uma tesoura, uma faca, uma caixa de ferramentas com várias coisinhas úteis, como fósforos, ervas medicinais, antídotos e coisas do gênero. Elsie e Lindsay já tinham tudo isso com elas, então fui o único que comprou alguma coisa. E assim nossos preparativos finalmente foram concluídos. Cuidado, lobos de chifres solitários, viemos à floresta para acabar com vocês. Espero que tenha gostado do vídeo, e se você quer receber mais conteúdos como este, se inscreva aqui nesse canal. Obrigado por assistir a este vídeo, até mais!